Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloísio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 20. Vimos no capítulo 19 que a besta que saiu do mar e o falso profeta que saiu da terra foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é o jazigo final de Satanás, da besta, do falso profeta e de todos os ímpios que recusaram o sacrifício e o senhorio de Cristo. Mas no capítulo 20, vemos que Satanás é preso por 1000 anos por um anjo que desceu do céu e tinha em sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Por este texto, vemos que Satanás não tem autoridade nenhuma, nem mesmo sobre o inferno, pois essas chaves estão no céu. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Em Apocalipse 1, verso 18, parte B, Jesus disse: Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás ficará preso contra a vontade dele. O abismo ficará selado e, ao final dos 1000 anos, será ele solto por um tempo. Este período de 1000 anos é muito controvertido entre os estudiosos da Bíblia. Há 3 grupos com diferentes interpretações: os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas. Os pré-milenistas acreditam que a volta de Jesus aqui para a Terra ocorrerá antes dos 1000 anos. Ou seja, o milênio é precedido pela volta de Jesus e ele regerá a Terra juntamente com a Igreja. Os amilenistas não acreditam que o milênio seja literal, ou seja, acham que é uma linguagem simbólica. 1000 anos seria um tempo. Só neste capítulo se fala 6 vezes de 1000 anos. E os pós-milenistas acreditam que Jesus voltará após esses 1000 anos em que Satanás permanece preso e que não é Jesus que instalará o reino de Deus aqui na terra, e sim a Igreja, que progressivamente estenderá o reino de Deus a todas as nações. Mas como Paulo nos aconselha em 2 Timóteo 2,23, é melhor não entrarmos em contendas. O mais importante é sabermos que Jesus vem e irá reinar e que Satanás, com sua má influência, um dia será suspenso da terra e que após 1000 anos o diabo e seus anjos serão eliminados definitivamente. Uma maneira de verificarmos que o milênio ainda não aconteceu é observarmos que Satanás continua agindo no mundo. Ele está solto, vivo e ativo no planeta Terra e a sua influência é perceptível. Então, o milênio está no futuro. Não importa qual a visão que cada um tem sobre isso. Devemos, no entanto, ser encorajados pela certeza de que o diabo e sua má influência um dia serão eliminados totalmente. Sendo assim, apesar das discordâncias, podemos nos alegrar, porque todos concordamos que Jesus está vivo e que detém toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, devemos olhar para frente, sabendo que o reinado eterno de Cristo acontecerá. Verso 4. Vemos aqui que os santos, a noiva junto com Cristo, reinarão e julgarão as nações. Quando se fala da primeira ressurreição, significa que esses que passaram por ela não morrerão mais, pois quando se nasce 2 vezes, isto é, do nascimento natural e do nascimento espiritual, só se morre uma vez. Mas quem nasce uma só vez, morre 2 vezes, terá a morte física e a morte espiritual. Verso 5. O ressurgimento dos mortos que se mantiveram mortos até o término dos 1000 anos ocorrerá agora para que esses sejam julgados. É a ressurreição para a condenação. Verso 6. A primeira morte é a do corpo. A segunda morte é espiritual. É a separação eterna de uma vida com Deus. Versos 7 e 8. Ao término dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. O fato de que, mesmo após o reinado perfeito de Cristo, as nações ainda serão suscetíveis aos convites sedutores do diabo
e se rebelarão contra Deus, mostra a profundidade da pecaminosidade do homem. Satanás não mudou de ambição durante o milênio. Suas armas, desde Gênesis, são a sedução e a mentira, que sempre cegaram a humanidade. 2 Coríntios 4:4. Novamente usa armas sobre as nações, atraindo o príncipe Gog de Magog. Ezequiel 38, de 1 a 16, que são os poderosos opressores de uma região específica da terra. Verso 9. Quando chegarem a Jerusalém, o fogo vai descer do céu para consumi-los. Deus defenderá o seu povo e, sem precisar lutar, o povo santo derrotará o inimigo. Verso 10. O diabo então é derrotado e se junta à besta e ao falso profeta. O fim deles é o mesmo, o lago de fogo e enxofre, onde há tormento de dia e de noite eternamente. Versos 11 e 12. João vê o grande trono branco, que é o trono armado para julgamento. Comparecem todos os mortos, os que não fizeram parte da primeira ressurreição, os grandes e os pequenos, e serão julgados por suas obras, e por estas ninguém será salvo. Os que possuem o nome escrito no livro da vida, não é porque foram pessoas boas que fizeram bem. Só tem o nome escrito neste livro aqueles que vieram a Jesus em humildade, aceitando-o como Senhor e Salvador, reconhecendo que salvação e vida eterna só é possível através de Jesus. Estes não serão julgados. Verso 13. Depois do milênio, vem o julgamento dos injustos. É o julgamento final. O critério deste julgamento será segundo as obras de cada um, o que significa que as penalidades corresponderão à culpa de cada pecador. Lucas 12, 47, 48. Verso 14. A linguagem simbólica deste verso significa que a morte não mais existirá durante toda a eternidade. Verso 15. Quem rejeitou Jesus como seu Senhor não tem seu nome escrito no livro da vida e, portanto, terá o mesmo fim da morte e do inferno dentro do lago de fogo. Esse capítulo revela decisões finais, o destino final do diabo e o julgamento diante do grande trono branco. Precisamos abrir nossos olhos para esta palavra que é fiel e verdadeira. Toda palavra de Deus nunca passará.